Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Governo quer que a redução das 40 horas para as 35 horas semanais seja revista todos os anos e limitada às autarquias que não tenham custos adicionais com a medida. Os municípios no vermelho não podem fazê-lo. Na proposta enviada à Associação Nacional de Municípios Portugueses, a que o JN e a revista Dinheiro Vivo teve acesso, o secretário de Estado da Administração Pública, Leite Martins, defende que a redução do horário deve ser ponderada quando as autarquias consigam, de forma cumulativa, comprovar que a medida não será geradora de um aumento de encargos nas rubricas relativas a despesas com pessoal, nomeadamente trabalho suplementar ou pela admissão de novos trabalhadores. Narciso Miranda, muito boa tarde. Como é que podemos comentar esta notícia? Muito boa tarde. Olha, vamos pôr de parte se é mais justo ou menos justo reduzir 40 para 35 horas o trabalho da prestação de serviços de funcionários públicos. Vamos pôr isso de parte. A bondade da medida que a maior parte das autarquias tomaram de reduzir para 35 horas. Esquecendo desse pormenor, a questão é uma medida do Governo que eu estou de acordo com ela. E eu tenho nas veias a correr a cultura autárquica. Eu sou um autarca por natureza. Eu gosto do poder local. E, neste caso, não obstante a bondade, que eu até percebo os argumentos da Associação Nacional de Municípios, não posso estar de acordo. Estou mais de acordo com a medida do Governo. Eu acho que isto é um incentivo. Eu acho que o Governo faz aqui uma discriminação positiva, criando condições para que as autarquias que mais se esforçam na redução de dos custos dos meios humanos, poderem, em consequência, beneficiar os trabalhadores, reduzindo a prestação de serviços de 40 para 35 horas semanais. Estou totalmente de acordo. O que é que o Governo diz sinteticamente? Se vocês querem reduzir o número de horas que cada trabalhador da vossa autarquia, da vossa Câmara, presta por semana, então demonstrem que isso não vai agravar os custos com o pessoal, isto é, isso demonstrem que não precisam, em consequência disso, de contratar mais 2, 3, 4, e demonstrem também que isso não vai provocar as chamadas horas extras. Eu não posso estar mais de acordo. Eu acho que isto é uma medida muito positiva e muito construtiva e, portanto, com o devido respeito pelas opiniões diversas destas, designadamente da Associação Nacional de Municípios e dos autarcas em geral, subscrevo esta medida do Governo. Uma medida que não pode ser geradora de novos encargos. É exatamente isso. O Governo diz, ok, não há novos encargos, reduzam para 35%. Quer dizer, ponham o pessoal a produzir a mesma coisa ou mais em 35 horas, aquilo que produzia em 40, e, portanto, nesse caso, nós sabemos que isso não vai trazer mais encargos e que não vai trazer mais custos, encargos e custos é a mesma coisa, quer seja aumentando o número de trabalhadores, por razões que nós sabemos, quer seja fazendo horas extraordinárias. É uma medida positiva, sinceramente. Muito bem. Falamos agora de uma questão internacional. Falamos da questão Ucrânia-Rússia. Cessar fogo, muito bom. Parabéns à senhora chanceler. É a primeira vez que eu dou parabéns à líder da Alemanha. Que mediou também este. Ela fez um papel importante. Ela fez um papel muito importante, mas não foi só Angela Merkel. É verdade, mas o meu mas tinha outro sentido. Mas esse mas também é atual, o seu. Mas falta saber que tipo de processo conduziu ao cessar-fogo. Será transitório? Será frágil? Será mais sólido? Será mais duradouro? Essa é a grande questão. Implícito? Mesmo assim, isto é muito positivo. Porque aquilo, qualquer guerra é devastadora, castiga os inocentes, os indefesos, as crianças, os mais velhos. Mas neste caso a guerra não era só naquele sítio. Era uma guerra que ameaçava a Europa. E, portanto... E que pode ainda ameaçar. Parabéns à chanceler. Claro que pode. Vou repetir. Mesmo existindo este mas, não sabendo se isto é muito sólido, é muito positivo parar a guerra, mesmo que agora seja para aprofundar, para solidificar, para melhorar este acordo de cessar-fogo. É uma notícia boa. É uma notícia muito boa mesmo. Para o mundo, para a Europa?
para toda a gente. Primeiro para a Ucrânia, segundo para a Europa e terceiro para o mundo. É uma notícia muito positiva para todo o universo. Via-se aqui, por parte de Putin, um certo receio, e aliás já o tinha dito que só iria chegar a acordo se todas as partes envolvidas, não houvesse das partes envolvidas aqui uma pressão muito forte, mas de facto vemos que houve aqui um acordo. O Putin está a jogar forte. Isto é um problema psicológico. A Rússia tem aquele grande complexo das perdas. Era uma grande potência, a antiga União Soviética, o URSS, o tempo da Guerra Fria, e neste momento isso desmoronou-se, caiu tudo. Ficou a Rússia, que é um grande país. E, portanto, os russos, e sobretudo Putin, têm esse complexo, que é recuperarem alguma coisa daquilo que perdeu. Neste caso, o território. Nem que seja simbólica, e mesmo politicamente, nem que seja uma questão simbólica. E é isso que aconteceu, é isso que está a acontecer. Seja como for, eu acho que a solução radical nunca conduz a bons resultados. E a senhora chanceler alemã foi dizer isso ao líder, ao presidente da América do Norte, e está hoje demonstrado que ela tinha razão. E, portanto, o resultado das diligências feitas, não foi só ela, obviamente, a França teve um papel também muito importante, mas está hoje provado que seguiram a estratégia correta, ainda bem, ainda bem. Como é que podemos analisar o perfil de Putin? Ele ganhou alguma coisa. Para o bom e para o mau temos que reconhecer isso. Ele recuperou um bocadinho daquela parcela enorme que a União Soviética perdeu, ao desmoronar-se. Ele é um nacionalista. Ele, no fundo, tem uma cultura política um pouco assente, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, naquilo que era a União Soviética. E, portanto, só que agora com a capa de verniz da democracia, da liberdade, que é uma liberdade muito musculada, muito condicionada, uma democracia também muito condicionada. E os russos, está também provado que também estão nostálgicos, estão com saudades daquela força, mesmo vivendo mal, aquela força que tinha a União Soviética, de bater pé aos Estados Unidos, de negociar com eles, de pôr na mesa de negociações taco a taco, no tempo da Guerra Fria. Os russos, os cidadãos, claramente apoiam esta política de força, de autoritarismo do Putin, que está a jogar bem, está uma no cravo, outra na ferradura, e vai conseguindo conquistar alguma coisita, mesmo que seja pouco, para ele é muito importante e para a Rússia também é muito importante. No entanto, o facto de todo o poderio bélico que a Rússia tem, é preciso olhar para este poderio com olhos de ver. Claro, a Rússia é muito forte. A Rússia é, numa guerra, uma potência. A Rússia tem um poderio bélico muito, quase que tenho vontade de dizer, muito perigoso. E, portanto, a Europa está a olhar para isso com olhos de ver, e a América do Norte também. Estão a ter isso em consideração. Já por diversas vezes tivemos situações que foram catastróficas. Catastróficas, de conflitos exatamente. Que foram catastróficas. Exatamente. E realmente, em pleno século XXI, é preciso também tentar saber negociar, saber ceder. Sabe, uma negociação, a base central de uma negociação é sabermos aproximar as partes. Isto é, tem que haver cedências sempre de todas as partes. Eu acho que nesta negociação houve cedências de todas as partes. A Ucrânia cedeu um bocadinho, a Rússia cedeu outro bocado, a América também cedeu um bocadinho, a Europa também cedeu. E, portanto, desde que tenham cedido bem, aproximaram-se. Portanto, parabéns a quem liderou este processo de negociação, que conduziu este cessar-fogo. Tempo agora de levantar as sanções impostas. Tempo agora de solidificar primeiro esta coisa. Sabe porquê? Porque já se fizeram vários acordos de cessar-fogo. Depois resistem 3 meses, 4 meses, rebenta outra vez. Depois mais rebenta outra vez. Portanto, o que importa é solidificar este acordo. Mesmo que a solidificação deste acordo conduza ao levantamento das sanções. Porque as sanções só existem porque há uma ameaça da Rússia. A Rússia, evidentemente, está a injetar
material bélico nos rebeldes da Ucrânia. A Rússia está a meter lá soldados, está a meter lá os passaportes que foram apanhados, essas coisas todas. Como é evidente, esta guerra é alimentada pela Rússia, não sejamos claros sobre isso, não vale a pena termos ilusões. Narciso Miranda, já há pouco disse, Angela Merkel esteve de parabéns nesta negociação com a Rússia. Conseguirá também Angela Merkel mediar uma negociação com a Grécia? Eu tenho esperança que sim. Sabe que eu tenho esperança? Curiosamente, eu tenho esperança que seja ela a deitar água na fervura. Que seja ela, no momento certo, dizer vamos dividir isto a meias. A Grécia cede, dá 2 passos atrás e nós damos 2 passos em frente para nos aproximarmos. E se ela fizer isto, cuidado, que ela ganha aqui um estatuto muito importante que vai branquear um pouco, branquear no bom sentido, o estatuto anterior também muito importante, mas que nós olhamos pela negativa. Sinceramente, eu estou ansioso de que se concretize o Conselho de Ministros, com a reunião alargada com os líderes dos governos dos países da Europa comunitária, sejam presidentes, sejam primeiros ministros, e que daí saia um acordo que resulte exatamente o mesmo processo negocial que aconteceu com o cessar-fogo na Ucrânia. Eu tenho essa esperança. E tenho esperança que seja a senhora também a dar esse passo. O que será positivo para a Europa. Muito positivo. Inclusive é também para Portugal. Não tínhamos ilusões. Esta questão da Grécia não é uma questão da Grécia. O Presidente da República não tem razão disso. O que ele disse ontem não tem razão. Foi muito infeliz mais uma vez, professor Cavaco Silva. Eu percebi o que é que ele quis dizer. Eu percebo a intenção dele. Também não quero ser cáustico. Mas ele foi muito infeliz. Porque esta questão não é da Grécia. Esta questão é da Grécia, em primeiro lugar. Mas é também uma questão nossa. Também é uma questão de Portugal, também é uma questão da Espanha, também é uma questão da Alemanha, da França, é uma questão da Europa, que tem que ser resolvida. E tem que ser resolvida com muito cuidado. Porque isto se começa a alastrar-se, podemos começar a olhar para umas pedras dos alicerces do edifício europeu começarem a sair, começarem a cair e a Europa começar a tremer. E, de facto, ontem, quando a Grécia pediu ou anunciou que iria pedir ajuda aos Estados Unidos, à Rússia e à China, podemos, de facto, ver que... Jogou forte. Que a concretizar-se essa ajuda desses países, o que é que estaria aqui... Quer dizer que os gregos, o novo governo da Grécia, não é assim tão irresponsável, não é assim tão impreparado e, afinal, conhece muito melhor o que pode fazer, os caminhos que pode seguir, do que aquilo que nós andamos a dizer. Mais uma vez aqui lhe digo que o Presidente da República foi inábil. Esse sinal que a Grécia deu é um sinal que abanou, que vai abanar. E, aliás, foi convidado também já a visitar a China. Nós estamos a perceber o que está a acontecer. Não é por acaso que esse convite apareceu. De maneira que... Quem sou eu para dizer o que vou dizer? Se eu pudesse dar um conselho, eu dizia aos líderes dos governos dos países da União Europeia, sentem-se calmamente, pensem bem, levem o trabalho de casa bem feito e façam favor de ir de espírito aberto para negociar, mas com cedências de parte a parte. Não vale a pena usar a força contra a força que está a ser usada pela Grécia. Porque este não é um problema da Grécia, é um problema de nós todos. Problema europeu. E, portanto, é um problema europeu. Portanto, e esse problema, essas entre comas, ameaças que não são ameaças, eu acho que eles estão a falar a sério. Disse, não, nós vamos abrir aqui as portas para lá da China, para lá da América do Norte. Cuidado. Para a Rússia. Para a própria Rússia. E isso para a Europa é um abanão. É uma ameaça. Repare, estamos nós a tentar resolver a ameaça da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, porque é uma ameaça para a Europa, e já está outra frente que pode abrir portas para uma outra ameaça complexa. Cedam, dividem as meias no bom sentido, estou a falar no sentido figurado, com cuidado, e resolva-se o problema, que é um problema da Europa, não é da Grécia. E que afeta também Portugal. Claro, afeta Portugal, já está a afetar Portugal, e a decisão definitiva vai ser decisiva a médio prazo para Portugal. Muito bem. Narciso Miranda, muito obrigado. Terminamos então com este tema. Voltamos a ver-nos na próxima semana.
Um estudo realizado pela Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono concluiu que um quarto dos adolescentes dorme menos de 7 horas por noite. O documento alerta ainda para os riscos deste comportamento. Já são muitos os adolescentes que se veem obrigados a recorrer a consultas do sono, pois as 10 horas aconselhadas pelos especialistas há muito que deixaram de ser uma realidade para estes jovens. O estudo realizado pela Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina revelou que a maior parte dos adolescentes dorme entre 7 e 9 horas, o que, segundo os especialistas, é insuficiente, uma vez que o ideal seria 10 horas. Para além disso, comporta riscos reais, como o mau desempenho escolar e a adoção de comportamentos desviantes. O coordenador do estudo, Miguel Meira Cruz, afirmou que, por um lado, os adolescentes não têm grandes regras para ir para a cama, fisiologicamente também estão mais propensos para se deitarem mais tarde e, por outro, têm muito mais focos de atenção, como as saídas à noite, estudar durante a noite, as discotecas, os telemóveis e as redes sociais. Ainda segundo os especialistas, os adolescentes privados de sono têm maior probabilidade de terem acidentes, um pior rendimento e comportamento escolar e problemas de saúde, porque o sistema imunitário fica mais débil. Também têm mais comportamentos de risco, consomem mais substâncias nocivas, bebem mais álcool e têm comportamentos desviantes, sublinhou. Helena Loureiro, coautora do trabalho, revelou que, entre outros motivos importantes, prevalecem hábitos desajustados, consumo calórico excessivo e implementação deficitária de regras elementares de higiene do sono. Perante estes resultados, Miguel Meira Cruz defendeu que têm de ser mantidos esforços para mudar comportamentos e educar a população jovem e, sobretudo, as famílias, para que o sono tenha um papel central na vida dos jovens. Para o coordenador do estudo, seria vantajoso definir e adequar horários em função do relógio biológico dos estudantes, o que até hoje não é feito. A casa do milionário Christian Grey, do filme 50 Sombras de Grey, está mobilada com móveis portugueses na adaptação para o cinema. No cenário que compõe o apartamento do milionário estão mais de 30 peças de mobiliário português de Rio Tinto. A empresa Menina Design foi convidada pela Universal Pictures pelo seu design exclusivo High-End e Cosmopolita. O grupo português integra 4 marcas: Boca do Lobo, Delightful, Coquette e Brabo, que estão presentes no filme 50 Sombras de Grey, em elementos como armário de bar, uma mesa, uma vitrina, um armário, uma arca, um aparador ou um biombo. Didia Souza, responsável de comunicação da empresa de design de móveis Boca do Lobo, revelou que a produção do filme não quis alterações. Gostou da identidade das marcas e do design das peças, tal como elas são. O grupo Menina Design tem o grande sonho de elevar o design português à escala mundial, impulsionando através de uma dinâmica empresarial que permita desenvolver e promover processos de inovação. O contacto inicial e a proposta de colaboração foram feitos pelos designers dos cenários dos filmes À Boca do Lobo, que apresentou as restantes marcas. 50 Sombras de Grey é o primeiro romance de uma trilogia publicada entre 2011 e 2012, de uma autora britânica. A história centra-se na relação e nos jogos sexuais entre Christian Grey, multimilionário de 27 anos, e Anastasia Steele, estudante universitária. Para este filme, Beyoncé fez uma nova versão de Crazy in Love para entrar na banda sonora. O filme estreia nas salas de cinema portuguesas no dia 13 de fevereiro. Romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me then. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, em especial no Minho e Douro Litoral, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos a partir do meio da tarde, ainda queda de neve acima dos 1.200 metros, mais provável nas serras do Gerês, Montezinho e Estrela. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 13, em Lisboa a mínima será de 6 graus e a máxima de 15, e em Faro a mínima será de 7 graus e a máxima de 17. É o ponto final neste bloco informativo. Estamos de regresso mais logo. Fique bem.